Já pensou se você tivesse fome de livros? Ou um relógio no lugar do coração? Ou pior ainda, não tivesse coração? E se a morte quisesse dividir casa com você, o que você faria? Quanta coisa estranha, né? Mas os personagens desse livro passam por essas e muito mais. O bibliófago era um homem que não comia nada. Ele se alimentava de livros e por isso era muito sozinho. Afinal, quantas pessoas você conhece que não comem? Talvez você também se sinta solitária ou solitário, ainda que adore comida. Será que o bibliófago resolve o problema de sua solidão? A literatura pode tornar a vida melhor e levar você para muitos lugares. Pode até ser que você acabe com fome de livros e faça companhia ao bibliófago. E não precisa ler texto grande para ir longe. Esse é um livro de contos, que são narrativas curtas, neste caso de 2 até 6 páginas. Além disso, os contos focam em poucos personagens e acontecimentos. Os contos contam a história de uma personagem especial. E essa história pode ser assustadora, estranha, engraçada, triste, mas que vai te surpreender. Afinal, essa é uma das principais características do conto: ter um efeito que pode até surpreender o leitor em um curto espaço de tempo. Em alguns dos contos, é a própria personagem que conta a sua história. Em outros, o narrador é testemunha de alguma coisa que viu e agora faz o relato. E tem aquelas histórias em que o narrador nem participa da história, mas tem o poder de contá-la. Você deve conhecer ainda outros tipos de narrador. Estes são apenas alguns deles. Se você fosse escrever um conto sobre uma coisa que aconteceu com você, que tipo de narrador você escolheria? Seja um narrador que conte a sua história, seja um que vê tudo de fora, um conto sempre vai te fazer pensar em alguma coisa que pode ser parte da história do próprio leitor. Que tal formas de resolver os problemas do mundo, como os personagens dos contos tentam resolver os deles? Quando eu nasci, os médicos não suspeitaram de nenhuma anormalidade. Meus pais também não notaram nada de diferente no recém-chegado ao mundo que tentava exprimir suas vontades por caretas e berreiros, como fazem todos os bebês, com uma dose mínima de sucesso. Mas, infelizmente, essa época dourada durou muito pouco. Quando completei 1 ano de idade, meus pais viram desmantelar-se seu pequeno modelinho de perfeição. No meu aniversário, meu pai me deixou sozinho na sala para ir ao banheiro e largou o jornal no sofá. Quando ele voltou, se deparou com seu pequeno rebento lendo o seu jornal, correndo aquele dedinho gordo pelas linhas impressas. O choque que minha família sofreu ao encontrar-me lendo o jornal, antes de ter aprendido a falar ou andar direito, foi muito menor do que o impacto de descobrir que eu realmente compreendia o que estava lendo. Isto é, minhas leituras, que se multiplicavam todos os dias, não eram mera imitação de um gesto adulto. Mas aí chegou o dia em que passei para os contos, os romances, e comecei a imitar os gestos dos personagens principais e a garatujar meus heróis favoritos com giz de cera. O médico sentenciou que não poderia fazer nada por mim e apenas recomendou que tirassem do meu alcance os livros considerados impróprios para minha idade. Minha mãe já vivia infeliz com a esquisitice do filho, que agora, neste mês, começava a comer menos ainda, sem, no entanto, apresentar qualquer sinal de desnutrição. No mesmo dia, meu avô veio nos visitar e papai disse a ele que tinha chegado à conclusão de que eu me alimentava de livros.